continuando aqui. Agora eu preciso enviar essas instâncias que eu acabei de criar aqui no nosso formulário principal para a nossa tela de consulta lá do país, tá? Como que eu faço isso, pessoal? Olha só, voltando aqui para o nosso design, tá? Aqui no nosso menu, clicando 2 vezes em cima dele, eu tenho o país aqui. Se eu der 2 cliques em cima dele, ele vai cair no método país1, que é o nome do item ali do menu, país1 clique, tá? É o método do país. O que está acontecendo aqui? Um FRM consulta país recebe uma instância nova, tá? Do consulta país.create. Tá? Ele recebe uma instância nova no nosso formulário país, certo? Isso daqui também, pessoal, a gente poderia estar criando a instância apenas uma vez lá no create, tá? Do nosso formulário. Então, isso aqui eu vou tirar, vou voltar para o design, selecionar o nosso formulário. No form create aqui, eu vou criar a instância do nosso formulário país também, tá? Logo, no nosso form close, eu vou destruir a instância desse formulário, tá? Então, ponto destrói. Destruir a instância. Então, eu não preciso estar mais me preocupando em criar e destruir a instância do consulta país aqui dentro do nosso formulário principal, tá? Ele já vai estar sendo criado a partir do momento que rodar o projeto e aparecer o nosso formulário gerente, tá? Que é o principal, ele já vai criar. Então, eu não preciso criar toda vez que eu clicar no país um clique, tá? Toda vez que eu clicar ali no menu país, ele estava criando uma nova instância, um formulário não estava destruindo, então estava enchendo de lixo a nossa memória, tá? Então aqui a gente vai fazer o quê? Vai mostrar. Então, se eu rodar aqui o projeto, é para ele funcionar, tá? Cadastro país. Olha só, abriu o nosso consulta país, tá? Normal, tá como no início da nossa videoaula aqui, tá funcionando normalmente. O que a gente precisa fazer agora? Transferir o nosso objeto, a nossa instância, para a tela de consulta do país. Como que a gente faz isso, pessoal? Muito simples, muito tranquilo de se fazer. Abrindo o consulta país aqui, que é o nosso formulário, tá? Que a gente criou nas aulas passadas, no nosso code, a gente precisa criar um método aqui, tá? Eu vou chamar ele de procedure, conheça objeto, tá? Aqui você pode nomear para qualquer nome que você quiser, tá? Pode colocar aqui qualquer nome, qualquer descrição, beleza? Eu vou abrir um parênteses aqui, por quê? Porque eu preciso enviar o nosso país aqui para dentro do nosso consulta. Para mim enviar o país aqui para o nosso consulta, eu preciso receber algum parâmetro. Então, quando eu chamar o conheça objeto, eu preciso mandar um parâmetro para a nossa tela de consulta, tá? E qual que vai ser esse parâmetro? Eu sempre costumo colocar P de parâmetro e o nome do nosso parâmetro, que seria país. Ele é do tipo o quê? País, tá? A mesma coisa aqui, pessoal, funciona para o nosso parâmetro dentro do nosso método. A gente precisa declarar aqui em cima, no uses, que a gente vai utilizar a classe o país, tá? Se você não declarar, que vai dar erro, beleza? Então tá, o nosso conheça objeto, tá? Quando eu chamar ele em qualquer local do sistema, eu vou precisar mandar uma instância do país para cá, tá? Então, Ctrl Shift C aqui, ele vai declarar, vai preencher aqui para nós, tá? Para a gente continuar com a codificação, tá? Então, aqui no nosso conheça objeto, o que eu vou fazer? Eu vou precisar receber essa instância que está vindo por parâmetro nesse método, tá? E trazer para dentro da nossa tela consulta país. Para isso, eu preciso ter declarado aqui no nosso private, tá? Uma variável chamada país, tá? Do tipo país, beleza? Aqui no nosso conheça objeto, o que eu vou fazer? A nossa variável interna, a nossa variável da consulta país, tá? Por enquanto, ela está nula, não foi criada a instância. Eu poderia fazer da seguinte maneira, país.criaobjeto, mas daí vai fugir da nossa lógica lá que
diz que a gente precisa criar os nossos objetos, as nossas instâncias lá na nossa tela inicial e enviar as instâncias, tá, para as telas que a gente vai abrindo, tá, para as próximas telas. Então eu não vou fazer criar objeto, tá? Não vou criar uma nova instância, porque daí aquela instância foi criada lá no formulário principal, no gerente, não vai valer de nada, tá? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa receber o nosso parâmetro aqui, tá? Então a nossa variável da tela do formulário consulta país, certo? Que a gente declarou ali no private, ela vai receber o p-país, parâmetro país, que é do tipo país também. Lembrando, pessoal, tem que ser do mesmo tipo, tá? O nosso parâmetro é do tipo país e a nossa variável aqui interna é do tipo país também, tá? Se não for do mesmo tipo, não funciona, beleza? Então agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? Se eu rodar o projeto aqui, é para ele rodar, não é para dar nenhum erro, tá? Rodou, beleza, vai chamar aqui, tranquilo. Só que por enquanto a gente não está enviando a instância que foi criada aqui no gerente, tá? A gente não está enviando o formulário, certo? O país ele está nulo lá no formulário consulta ainda. O que a gente precisa fazer? Antes de mostrar o formulário consulta país, a gente precisa enviar a instância que foi criada aqui no nosso formulário principal, tá? Para que isso aconteça, a gente precisa fazer o seguinte: pegar o nosso formulário país, consulta país, tá? E chamar o nosso método conheça objeto que a gente acabou de criar lá. Então, conheça objeto, tá? Não está aparecendo aqui. O que aconteceu? Conheça objeto. Ele está declarado. Ah, tá. Olha só, pessoal. Eu não me atentei a isso. Vocês já devem ter visto, né? O problema. Por que eu não estou enxergando conheça objeto aqui? Olha só, se eu der um contraespaço aqui e começar a digitar conheça objeto, ele não aparece, ele não encontra o nosso método conheça objeto lá no formulário consulta país. Por quê, pessoal? Porque eu declarei ele dentro do nosso private. Tá? Então o gerente não tem permissão, não tem visão, não tem acesso das variáveis e dos métodos que estão declarados dentro do private do outro formulário, que é o nosso formulário consulta país aqui em questão. Então o que eu preciso fazer, pessoal? Para o gerente ter acesso, eu preciso declarar ele dentro do public e não dentro do private. Tá? Public já diz público, então todo mundo pode acessar. Tá? Então aqui agora, se eu começar a digitar de novo, país ponto, conheça objeto, cadê você? Conheça, acho que eu não salvei. Public, procedure, conheça objeto. Conheça, o que está acontecendo? Objeto, deixa eu ver se ele vai rodar, só um pouquinho, pessoal. É porque o Delphi tem uns bugs também. Tem uns bugs que às vezes você cria um método novo e ele acaba não aparecendo ainda no outro formulário, fora dele. Tá? Então precisa rodar o projeto para daí ele identificar que foi criado um método novo lá dentro do nosso formulário consulta país. Tá? É bom que aconteça esses problemas, pessoal, para quando acontecer com vocês não entrar em desespero aí e achar que está fazendo alguma coisa errada. Não, o Delphi ele tem esses probleminhas, tem uns bugs aí que vocês vão conhecendo conforme eu vou gravando as videoaulas, tá? Esse daqui é um deles. Vocês viram que eu criei o nosso método aqui dentro, tá? Do private, talvez seja até por isso. Eu criei dentro do private, salvei, tá? O projeto identificou, quando eu rodei, ele identificou que estava no private, e depois eu mudei, dei um Ctrl+C, um Ctrl+V no public, e não rodei novamente o projeto. E daí ele não reconheceu, ele não viu que estava dentro do public, tá? Até porque ele está sublinhado aqui ainda. Tá? Isso aqui só vai sair quando fechar o projeto e abrir de novo. Tá? Mas ele já está aparecendo no nosso conhece objeto. Tá? Esse método ele solicita o quê? Que você envie um parâmetro. Tá? Se eu tirar um país aqui de dentro, tá? O que acontece? Vai dar erro. Ó, tem um erro. O que acontece?
não tem parâmetros, não está sendo enviado nenhum parâmetro, tá? Not enough actual parameters, né? Então não está indo nenhum parâmetro para o nosso método. A gente precisa enviar um parâmetro aqui. Então, qual o parâmetro que a gente vai enviar? Um país, tá? Que a gente instanciou aqui no create. Olha ele aqui, tá vendo? Então eu instanciei, criei a instância aqui no create, tá? E chamei o nosso método com esse objeto, certo? Dentro do nosso, no método com esse objeto, ele espera um parâmetro. Então, se você não enviar um parâmetro, tá? Poderia ser muito bem um string, um inteiro, tá? Tipo PID país, né? Do tipo integer, tá? Você pode enviar vários parâmetros aqui, tá? Outra coisa, poderia ser um string, p país string, tá? Poderia ser muito bem um string também. Aqui não pode p país porque já existe um, então é descrição, tá? P descrição, e aí você envia, aqui na hora de chamar, ele vai solicitar para que você envie 3 parâmetros. Então você coloca uma vírgula, coloca outra vírgula, como é um string, você tem que enviar dentro de aspas simples, tá? Então vou enviar, além do nosso objeto país, eu vou enviar o integer e vou enviar o string, tá? Que é o que está pedindo aqui, o objeto país, uma variável inteira e uma variável string, tá? Vocês viram que eu declarei aqui, vai dar erro quando rodar o projeto, por quê? Olha só, rodei o projeto, erro. Ué, por que deu erro, pessoal, aqui? Conheça objeto, a declaração conheça objeto differs from previous declaration. Então, a nossa declaração conheça objeto, ele difere da declaração conheça objeto lá de cima, no comecinho. Por que difere? Olha só, pessoal. Porque aqui nós temos 3 parâmetros, aqui a gente só tem 2. Então, para que isso não aconteça mais, eu vou acrescentar o mesmo que tem lá na nossa declaração no public. Então, se eu rodar o projeto aqui, é para ele rodar normalmente. Olha só, rodou sem problema nenhum, tá? Então, se eu clicar aqui em cadastro país, ele vai abrir, tá? Vai enviar o parâmetro país, um ID, que é do tipo inteiro, e um string, tá? Mas eu não preciso disso, tá? Eu só mostrei aqui para vocês que vocês podem enviar vários parâmetros, tá? Separando por ponto e vírgula, tá? Outro parâmetro, ponto e vírgula, outro parâmetro. Se tivesse outro inteiro, pessoal, eu precisaria colocar aqui de novo, P, sei lá, DDD, inteiro, integer. Não, pessoal, você não precisa declarar aqui. Você pode declarar ali. Mas olha só, já que você já tem um inteiro, por que você não coloca uma vírgula? PDDD, tá? Então você tem o PID país e o PDDD tipo integer. Ah, mas Jason, ele não vai identificar que só tem 3 parâmetros ainda? Não, pessoal, ele não vai identificar que tem 3 parâmetros. Ele vai identificar aqui que tem 4 parâmetros agora, que é o P país, PID país, PDDD e P descrição. Tá? Se eu rodar o projeto aqui, vai dar pau? Ó, vai dar erro. Deu erro aqui porque está diferente, tá? Vocês fariam a mesma coisa, copiavam aqui, e vai dar erro aqui também, porque eu só enviei um inteiro, então vou ter que enviar outro inteiro aqui, tá? Então, além do ID, tem que enviar o DDD, e além do DDD, eu tenho que enviar a descrição, tá? Então, só para ilustrar para vocês aqui, que vocês podem criar um método, tá? Para esperar vários parâmetros, tá? Não só um, como vários, tá? Mas aqui eu vou deixar só um, porque não é a ideia agora de criar vários parâmetros. Vão ter outros métodos que a gente precisa enviar vários parâmetros. Então aí vocês podem trabalhar já neste conceito, tá? Se eu rodar o projeto aqui então, pessoal, olha só, eu vou até debugar aqui para vocês verem como que funciona, tá? Eu já estou quase com a voz meio rouca aqui, já deu 33 minutos, tá? É bem extensa a videoaula hoje, mas eu só vou finalizar aqui e mostrar para vocês como que funciona por trás, tá? Então vou colocar um pontinho aqui para debugar no Create, e um pontinho para debugar no Close, e um pontinho para debugar quando clica no país, tá? Então vou rodar o projeto, olha só.
antes de aparecer o nosso formulário principal, ele caiu aqui no Form Create, que é o que eu falei para vocês. Ele vai cair aqui no evento Create, tá? Vai criar as instâncias, então se eu pressionar F8 aqui, tá? Criou a instância da cidade, certo? O nosso estado ele ainda está nulo, new, né? E o nosso país está new e o nosso formulário está new. A partir do momento que eu pressionar F8 aqui, o estado já não vai estar mais new, ele vai estar com os valores padrão que tem lá no Cria Objeto, né? Que é o código 0, descrição em branco, unidade de federação em branco, unidade federativa. E dentro do estado a gente tem o país, tá? Que tem código 0 e descrição em branco, tá? Mesma coisa vai acontecer com o país e o nosso formulário. Então, a partir desse momento, se eu rodar aqui o projeto, ele vai abrir o nosso formulário principal, tá? Agora, se eu clicar aqui no país, ó, ele vai cair aqui no país, clique, tá? O nosso formulário já foi instanciado anteriormente, então ele não está mais nulo, tá? E ele vai chamar o nosso método conheça objeto do consulta país, tá? Então, se eu pressionar F7 aqui, ele vai cair lá dentro do nosso método conheça objeto consulta país. O que acontece aqui, pessoal? Olha só, o nosso país ele está nulo, tá? Não tem informação nenhuma, está tudo inacessível, nulo. O nosso parâmetro país, olha só, ele está com código 0 e descrição em branco. Da onde que surgiu esses dados? Do nosso cria objeto aqui, tá? Então a gente está enviando, olha só. Aqui agora não vai dar para ver, ele vai estar new, porque o projeto ele está debugando aqui no nosso consulta país, então ele vai estar new lá. Mas o que aconteceu? Criou uma instância aqui no nosso formulário principal do país e a gente está enviando a instância para frente, tá? Então a instância está aqui, certo? A instância, a nossa variável interna aqui, um país, está nula. Se eu pressionar F8, a nossa variável interna aqui ele vai estar com os valores. Agora não vai dar para ver porque só tem uma linha, então ele já saiu da debugação aqui do nosso formulário consulta, mas agora o nosso país já está com a instância que foi criada lá no formulário gerente, tá? Então voltando aqui no formulário gerente, olha só, a gente tem o código e a descrição, tá? Então isso aqui foi enviado através do método conheça objeto, foi enviado a instância para frente, tá? Isso daqui é a orientação objeto, pessoal. Beleza? Enviar, acessar os dados de um outro objeto, de um outro formulário, a partir de um formulário ou de um objeto, certo? Isso é orientação objeto, certo? Então, eu enviei a nossa instância país, o que falta fazer? Mostrar o formulário consulta país, tá? Beleza? A mesma coisa, pessoal, vocês vão precisar fazer aqui no incluir, tá? Lá no nosso formulário cadastro país, vocês vão precisar criar o mesmo método conheça objeto, tá? Aqui no consulta país a gente já tem. Vocês vão precisar criar uma instância do país, declarar a variável país do tipo país, tá? Lá dentro do formulário cadastro, certo? Declarar aqui em cima o país para você poder trabalhar com essa classe, certo? E fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na tela consulta, que é um país, que é a variável interna, receber o parâmetro país que veio agora, nesse caso, do consulta país, tá? E quando você clicar em novo, incluir aqui, tá? Você vai precisar mandar essa instância para frente. Então, aqui no nosso mostrar formulário cadastro, você vai criar a instância do formulário, tá? E antes de dar o show modal aqui, você vai precisar chamar o quê? O método que você criou lá no formulário de cadastro, conheça objeto, tá? E vai enviar a instância do país para frente. Então é isso que funciona. Você vai enviar a instância do nosso gerente para consulta e do consulta você vai enviar para o cadastro, tá? Lá no cadastro você vai informar os dados, vai jogar os dados dentro do nosso objeto país, tá? Vai persistir os dados no banco, que eu vou mostrar na próxima videoaula, tá? Futuramente aí, e vai voltar para a tela consulta, certo? Você não vai precisar destruir a instância do país. Quando você voltar para a tela do gerente e fechar o projeto, tá? Ele vai cair aonde? No OnClose. Então, se eu vir aqui, olha só, voltei, vou fechar o formulário. Fechei o formulário, aonde caiu? Form Close, tá? Que é o nosso método que vai rodar a partir do momento que eu fechar o formulário.
tá? Todos os formulários possuem um create, um close, um show, tá? Vocês podem estar criando também a instância, aqui no caso do consulta país, você pode estar criando a instância no create do consulta país, tá? A instância do nosso cadastro país. E no close desse consulta país, você pode estar destruindo ele, tá? Que é o mesmo caso aqui do gerente que a gente fez. Criou a instância no create do consulta país, tá? E vamos destruir aqui no close a instância dele. Então aqui por enquanto nossa cidade não está nula, tá? Se eu pressionar F8 aqui, desculpa aí pessoal, o garganta já está feio. Muda muito o clima aqui em Foz do Iguaçu e a gente fica festeado assim, é normal, tá? Então se eu pressionar F8 aqui, uma cidade vai ser destruída, tá? Ele caiu aqui, destruiu um estado, tá? Ele vai destruir tudo. Mesma coisa com um estado, um país e vai destruir o nosso formulário, tá? E finalizei aqui, ele destruiu tudo, destruiu a cidade, destruiu o estado, destruiu o país e destruiu o formulário. Beleza? Limpamos a memória, não temos mais problema de memória aqui, tá? Então na próxima videoaula eu vou fazer na tela de cadastro, receber o parâmetro, tá? Setar as informações dentro do objeto, certo? E fechar novamente e voltar tudo para o gerente, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem do vídeo, tá? Não deixem de clicar em gostei para ajudar, para dar aquela forcinha. Clique em compartilhar se você quer compartilhar com seus colegas. Copie o link do vídeo aí, posta nas redes sociais ou no Facebook para compartilhar com seus amigos, tá? Para dar aquela forcinha básica, beleza? Para crescer aí o nosso canal. A gente já atingiu 210 inscritos, certo? Mais de 100 mil visualizações, isso é muito bacana, tá? Muito interessante, quero agradecer vocês novamente. Se você não é inscrito no nosso canal, clique em inscreva-se. Se você não curtiu a nossa fanpage lá no Facebook, é só digitar Por Dentro da Informática, você vai encontrar a nossa fanpage. Curte lá, tá? Participe, envie comentários, posta suas dúvidas, tá? Se você também não participa do nosso grupo Por Dentro da Informática, tá? A gente tem aqui o grupo Por Dentro da Informática, tá? Se você encontrar esse logozinho no nosso grupo, você pode estar clicando aqui para se inscrever, tá? Entrar, beleza? E eu vou estar aceitando aqui vocês também, beleza? Vocês podem estar postando suas dúvidas também. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixem de assistir os outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Eu tenho um vídeo falando sobre nota fiscal eletrônica, sobre curso de Pascal, para quem se interessa em aprender a programar Pascal, é bem interessante também. E tenho os vídeos super dicas, tá? Onde eu gravo dicas de como trabalhar com Windows, como criar pastas, enfim, configurar o Windows, tá? Instalar alguns aplicativos, certo? E também tem um curso sobre IB Expert, tá? Que eu estou gravando ainda para acessar os dados do banco de dados Firebird, tá? Para você criar tabelas e tudo mais, você pode utilizar o programa IB Expert, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.